É um espelho, né, assim, muitas vezes da saúde da mulher, né, a gente fala, tem algumas publicações, algumas pessoas falam que seria um sinal vital adicional da mulher, né. Eu não concordo muito, posso falar um pouco sobre isso, eu acho demais dizer que é um sinal vital, porque a pessoa pode não estar menstruando e estar viva. Sim. E tá bem até, né? Menstruar também não é essencial. Sim. Mas é um reflexo, muitas vezes, de que alguma coisa não tá bem naquela Sim. mulher, que tem alguma coisa acontecendo. Então, é importante a gente, sim, conhecer padrão de normalidade, o que é esperado normal, pra gente identificar o que sai da normalidade. E, às vezes, tem alguma questão ali que a gente não teria outro sintoma e aquele é o sintoma dessa normalidade, né? O que é normal no ciclo menstrual? Então, o que é o ciclo menstrual? O ciclo é aquele período de fértil, né, de preparação da fertilidade, que gira tudo em torno disso, de preparar o corpo da mulher para gestação, aquele óvulo que vai crescer, o folículo que vai crescer, que vai ovular, e aí o endométrio, que é dentro do útero, está se preparando também para receber esse embrião que vai se formar 5 dias depois da ovulação, 6 dias depois ele está chegando dentro da cavidade uterina, tem que encontrar aquele endométrio perfeito. Quando a gestação não acontece, esse tecido que se formou dentro do útero, ele se descama e aí você elimina ele como uma menstruação. Então, uma menstruação é um sangramento que acontece num ciclo em que houve ovulação. É a descamação de um endométrio que recebeu estrogênio e progesterona, que não engravidou e menstrua. Falo isso porque às vezes a pessoa, eu estou usando pílula e eu estou menstruando. Não, você não está Não é uma menstruando. menstruação. Você está ciclando por uma privação daqueles hormônios, provavelmente na pausa do hormônio, né? Então, menstruação, Não é uma menstruação, ciclo né, menstrual é uma Luciane? coisa mais complexa, né? Sim. Esse ciclo inteiro, e a menstruação é um evento que acontece ali no final e marca o início de um novo ciclo também, que é quando aquela gestação não aconteceu. Tá? Perfeito. Então, o ciclo menstrual normal, ele começa no primeiro dia da menstruação. Isso é uma pergunta muito frequente. Quando sim. começa? Eu tenho uma borrinha antes e tal. Normalmente é no dia de sangramento vivo. Mais vivo a gente começa a contar. E ele termina o ciclo menstrual no dia anterior à próxima menstruação. Tá? O que é o habitual? É um ciclo menstrual, tem entre 26, 30 dias... 28 dias. 28 dias, eu costumo dizer, é o número mais fácil pra gente. 14, 28, você consegue explicar o 4 ciclo semanas, facilmente. pronto. Mas a gente já sabe que a maioria das mulheres não tem 28 dias de ciclo, né? De intervalo. Normalmente elas têm uns 26 dias, talvez um pouquinho menos. Então, se oscilar uma mesma mulher que oscile dentro disso, não é irregular, é normal, né? Não é irregular. Se um mês é 26, outro mês é 30, tudo bem. Então vamos falar de intervalo. O ciclo ele pode ser muito curto, muito rápido. Então você tá sempre aquela sensação de estar sempre menstruando rápido, você tem um ciclo mais curto. A gente chama de um ciclo curto quando ele é menor do que 25 dias. Tá. E ele é muito longo quando você demora entre uma menstruação e outra. E aí essa demora, o limite seria hoje 38 dias. Isso foi atualizado há uns anos, antigamente era 35 dias o limite, hoje é 38. Então acima de 38 dias você fala que o ciclo é longo. Certo. Quando você tem uma variação, um ciclo você tem 21 dias, no outro você tem 39, no outro você tem 30, no outro você tem 20, aí a gente fala que o ciclo é irregular. Certo. Tá? Então, a regularidade seria por esse padrão, se a pessoa tem um padrão ou não no intervalo. Agora, é interessante também que, eu digo, o ovário ele não é tão preciso. Tem mulher que diz, eu menstruo todo dia 30. Você menstrua todo dia 30? Tem alguma coisa errada, porque Ou é tem um dia que é 30 e 31, 31, e então ele também tem uma irregularidade. Sim. Mas a mulher ela vai obedecendo um padrão. Ela menstrua a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, a cada 5 semanas. Mas a gente também pode aceitar uma variação e ainda assim ser considerado regular. Então, até 10 dias de diferença, que é muito grande na Bastante, prática, para mais ou para menos, a Sim. mulher ainda pode chamar o ciclo dela de regular. Tá? Tá. E se ela, nos 12, 13 ciclos que a gente tem normalmente num ano, ela tiver 2 ciclos muito malucos, o ciclo dela ainda é regular também. Então, ele também ele tolera uma certa irregularidade. Até porque às vezes aconteceu alguma coisa aguda, né? Um evento agudo que bagunçou ali e depois já volta tudo normal. Com certeza. Então, uma coisa interessante de falar então a gente tem um intervalo. Por que existe esse intervalo? O ovário está se preparando para ovular,
Aí tem esse evento chamado ovulação, que marca o meio do ciclo, né? Então, na ovulação é o período fértil, vários eventos acontecem ali na ovulação. Depois da ovulação, a gente começa uma segunda fase, que é aquela fase lútea, que é aquela fase que a gente está esperando se a gestação vai acontecer ou não. A fase lútea, essa segunda fase, ela costuma ser muito mais fixa. Então, ela tem entre 12 e 14 dias, normalmente, de duração. Quando a gente tem um ciclo longo ou curto, é a demora ou a rapidez para ovulação acontecer. É isso que varia. É isso que varia, essa primeira fase, entendeu? Então, Sim, meu ciclo está muito longo, você está demorando muito tempo para ovular. Está muito curto, ovula muito rápido, muitas vezes. Né? Então, isso é o intervalo. Certo. Né? Aí a gente fala também sobre a duração do sangramento. Então, quantos dias a mulher sangra? Né? O normal é ser pelo menos 3 dias e no máximo de 8 dias também, não passar muito disso. Então, um sangramento prolongado, né? Pode ser alguma alteração, às vezes uma alteração estrutural, tem um mioma, adenomiose, pólipo, ou tem um distúrbio de coagulação, alguma coisa endócrina também, alguma coisa que impede aquele controle daquele sangramento que deveria acontecer muito mais rápido, né? Então a gente tem esse limite da duração do sangramento também. Né? E tem um outro parâmetro que é o volume de sangramento. Né? Que é o fluxo. Que é o fluxo. Se o fluxo é muito intenso ou não. Isso é muito difícil quantificar porque é muito subjetivo. Né? Hoje, com um coletor menstrual, é até mais fácil. Porque você sabe quantos ml tem num coletor. Normalmente ali 30 ml, né? E aí vai lá, transbordou, eu troco 3 vezes o coletor. Aí você soma, já chegou em 90 ml ali num dia. Porque antes a gente ficava assim, trocar o absorvente. Mas sim, você pode trocar ele mais cheio, mais vazio. Você não sabe. Acaba sendo uma percepção e uma coisa de comparação, assim, com amigos, com a mãe, com familiar, de dizer o que é normal e o que não é. Se uma mãe, por exemplo, ela tem um fluxo muito intenso, o fluxo da filha pode ser normal e ela acha normal porque a filha menstrua, sangra menos. Certo. Né? Mas a gente tem isso. O que não é normal é ter extravasamento de sangue em roupa, encharcar um absorvente com menos de 2, 3 horas de uso, saída de coágulos grandes, tipo maiores do que uma moeda de R$1. Então, seria isso, parâmetros de sangramento aumentado. Normalmente, ali 80, 100 ml também é o tolerado no ciclo inteiro. Então, agora é muito comum. Começa fraquinho, né? O sangramento, no segundo, no terceiro dia é mais intenso e depois já mais um incômodo ali, aquele sangramento e vai cessando. Mas existe também uma mudança de padrão ao longo da vida, em momentos da vida da mulher, né? Ou talvez até a percepção que ela tem. Tem momentos da vida que eu acho que a mulher nem tá atenta. Não repara. Pra isso. É verdade.